Viaje na CBN, com Edson Rui. Muito bem, gente. Nosso Viagem na CBN também em ritmo de Copa. Edson Rui, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Você gosta de futebol? Pois é, eu gosto de futebol, mas confesso que eu não sou apaixonado por futebol, não. Assim, jogos, meu time é Flamengo, sou flamenguista, então assim, jogos do Flamengo, decisões eu acompanho bacana, seleção obviamente a gente acompanha, mas não sou aquele apaixonado, desesperado, não. Não é aquele que perde compromisso para assistir jogo, não, né? Menina, você sabe que lá em casa eles brincam comigo até que uma das Copas do Mundo aí antigas, eu lembro, era período de temporada, sempre a Copa acontece normalmente nesses períodos assim, em junho, julho, e eu trabalhei a gente tinha um embarque para fazer de noite, eu trabalhei durante o jogo praticamente inteiro, vendo a televisão do lado e trabalhando, e o pessoal na festa, mas enfim, é assim, mas gosto sim. Faz parte, né? Faz parte, mesmo porque, mais do que nunca, a minha atividade está ligada ao futebol e à economia, né? Não tem jeito, o turismo anda muito junto com isso. Vamos lá, então. Vamos falar sobre Copa do Mundo e turismo, porque tem muita gente que está viajando, às vezes só para assistir a abertura e o encerramento, às vezes para assistir todos os jogos da sua seleção, às vezes só para assistir aquele joguinho especial, porque a grana está curta. Mas para quem está indo para o México, para o Canadá e para os Estados Unidos, opção de turismo também, para quem puder, não falta, né? Não falta não, viu, Patrícia? Olha só, a Copa do Mundo que começa hoje é a maior Copa do Mundo da história, tá? Sim. Pela primeira vez nós vamos ter aí 48 seleções, vamos ter 3 países sedes e 16 cidades espalhadas por toda a América do Norte. Mas o que a gente vai falar aqui é de um outro campeonato. É o Campeonato do Turismo, que ocorre paralelo à Copa do Mundo, né? Segundo a FIFA e a Organização Mundial do Comércio, a Copa de 2026 deve gerar 46 bilhões de dólares, vai injetar 46 bilhões de dólares na economia global. Isso dá mais ou menos aí uns 210 bilhões de reais. O nosso setor, o setor de turismo, está comemorando, com certeza, antes do apito inicial dos jogos, a gente já comemora esse boom. Apesar de que, depois a gente vai falar um pouquinho, que a expectativa não está condizente com a realidade por vários fatores que a gente pode falar depois sobre a demanda de turistas, principalmente para os Estados Unidos. Bom, mas os hotéis, as companhias aéreas, os restaurantes, as atrações turísticas, empresas de transporte, plataforma de hospedagem, as agências de viagem, os operadores, os destinos, todos vão ser impactados por milhões de visitantes. As expectativas são de mais ou menos 13 milhões de pessoas circulando entre as cidades sedes durante esse período da Copa. E o mais interessante, Patrícia, é que muitos desses visitantes, eles vão viajar apenas para assistir os jogos. E outros, a grande maioria, vão transformar a Copa numa grande viagem de descoberta pela América do Norte, que é o grande barato dessa história toda de Copa do Mundo, né? A gente vai ver aqui alguns destinos que a gente separou para os nossos ouvintes, e começando logicamente pelo México, onde tem a abertura, né? Se existe um país que vai surpreender muito ao visitante que está lá, e mesmo as pessoas que estão acompanhando ao redor do mundo pela televisão, é o México. Os brasileiros já conhecem o México muito de Cancún, Riviera Maya, as praias caribenhas, mas a Copa vai apresentar um outro México para o nosso turista, para o brasileiro, para o capixaba de um modo geral. Vai apresentar um México mais histórico, mais cultural. E vai começar pela Cidade do México. É a capital das civilizações. A Cidade do México ela foi construída sobre a Tenochtitlan, que é a antiga capital do Império Azteca. Tá? Aí a gente vai encontrar na Cidade do México as ruínas pré-colombianas, e elas convivem com os arranha-céus, os edifícios modernos, muita coisa interessante tem na Cidade do México. E uma curiosidade, tá? A Cidade do México é a única cidade da Copa que vai receber pela terceira vez a abertura de um Mundial.
Já é a terceira. Olha. E vai ocorrer no legendário Estádio Azteca, e que foi palco aí da Copa de 70. A gente tem aí o Pelé como grande astro e Maradona em 1986. Mas fora dos gramados, vamos falar de turismo. O que tem para ver na Cidade do México? O Museu Nacional de Antropologia, que é considerado um dos mais importantes do mundo, a Casa Azul de Frida Kahlo, o Centro Histórico e o Zócalo, é ali onde fica o palácio, onde o presidente, os mandatários mexicanos, hoje a presidente do México, faz as aparições e fala para aquela multidão, a Catedral Metropolitana e o Palácio Nacional. A Cidade do México possui mais de 170 museus, viu, Patrícia? Nossa. E apenas Londres consegue superar isso. Muito cultural. Muito, muito, muito. E é a cidade que você pode ficar uma semana tranquilamente. Junto com a Cidade do México, tem Xochimilco, que é praticamente uma cidade flutuante, tá? É ali onde tem aqueles canais construídos pelos astecas há centenas de anos, e que as pessoas embarcam naquelas tragineiras bem coloridas, e aí os mariachis ficam cantando ao vivo, tem vendedor de comida típica, isso tudo tá na Grande México. É como se fosse uma Veneza com o carnaval mexicano. E a outra cidade do México também, Guadalajara. A Guadalajara talvez seja a cidade com que tenha mais a alma do mexicano. Ela representa muito a identidade mexicana, porque lá nasceu os mariachis, a tequila e os charros, que são aqueles tradicionais cavaleiros mexicanos. Um passeio que, com certeza, quem for assistir jogo em Guadalajara vai fazer, é a Rota da Tequila. E aí tem que comprar um passeio, não vá dirigindo, porque com certeza você vai tomar muita tequila lá nas destilarias de tequila, tá? A cidade de Tequila é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial. Tá? Além das destilarias, tem um famoso trem que liga essa região, tem a gastronomia, e Guadalajara tem todos os encantos da Copa. E fechando o México, Monterrey, que é a cidade que brasileiros com certeza poucos ouviram falar. Monterrey seja talvez a cidade menos conhecida dos brasileiros, mas é uma cidade moderna, organizada, cercada por montanhas e lembra algumas cidades do oeste americano. É considerada a capital econômica do México. E lá tem o Parque Fundidora, o Passeio Santa Lucia, Cerro Sidia e o Canyon Huastaca. Monterrey vem se consolidando aí como um dos principais destinos de aventura da América Latina. E quem for a Monterrey, com certeza vai colocar, a Copa vai colocar Monterrey nesse radar internacional. Bom, dali, Patrícia, a gente vai para o Canadá. O Canadá vai ter 2 sedes, tá? Se o México oferece muita cultura e história, o Canadá vai oferecer algo diferente: natureza, qualidade de vida e segurança. As cidades do Canadá normalmente aparecem entre as melhores do mundo para se viver, tá? A primeira é Toronto, conhecida como a Nova York canadense. Toronto é a maior cidade do Canadá, é moderna, cosmopolita, extremamente multicultural. Mais da metade dos seus habitantes nasceram fora do país. Olha que interessante. É um lugar que você vai ouvir português, chinês, enfim, uma quantidade muito grande de línguas. Multicultural. Junto com o inglês, multicultural eu queria dizer, de muitas línguas, tá? Ou seja, você vai ouvir muitos idiomas, além dos idiomas que são oficiais do Canadá, que tem 2, que é o inglês e o francês. Bom, o que tem para ver em Toronto? CN Tower, o Distillery District, o Harbour Front, a Casa Loma e o Royal Museum Ontário. E tem um passeio que todo mundo que vai normalmente a Toronto faz também, que são as Cataratas do Niágara, que fica a 130 quilômetros da cidade, recebe aí milhões de visitantes todo ano, está lá na divisa com os Estados Unidos, tá? E o grande barato é que a Copa não vai movimentar só a cidade de Toronto, ela vai movimentar Niágara também, Montreal e Quebec, são cidades que estão no redor. E a última cidade, que é a cidade de Vancouver,
está lá na costa oeste do Canadá. Ali é onde a natureza vai encontrar a cidade. Se eu tivesse que um dia escolher uma cidade para viver, e de todas essas aí da Copa, que estão sendo realizadas, são cidades sede da Copa, Toronto certamente seria. Por quê? Ela oferece uma combinação muito harmoniosa entre urbanismo e natureza. Então imagina uma cidade que é cercada pelo Oceano Pacífico, tem montanhas nevadas, tem florestas centenárias, tem ciclovias, tem parques urbanos gigantescos. O Stanley Park é o principal cartão postal da cidade. Ele é maior do que o Central Park de Nova York. Capilano Bridge, imagina uma caminhada sobre pontes suspensas em cima de uma floresta. Nossa. Então parece... Então, você está dentro de um documentário. É essa a sensação que a gente tem quando está em Vancouver. Além de que tem a gastronomia, que é muito interessante. E não é por acaso aí que Vancouver aparece frequentemente no ranking das melhores cidades de qualidade de vida do planeta, tá? E a Copa vai apresentar para milhões de pessoas. O grande barato de Vancouver é que, apesar de estar lá no oeste, apesar de estar naquela região ali que é extremamente fria, mas no inverno a temperatura não cai muito, apesar de ter montanha nevada. Por quê? Porque tem uma corrente quente que vem dos oceanos, do Oceano Atlântico ali, e não deixa a temperatura ficar muito fria. Então, até isso, a cidade tem esse conjunto que oferece temperaturas super amenas no verão, primavera e outono, e até no inverno também. A gente tem ideia de que o Canadá é muito mais frio. Pois é. E Vancouver está ali perto, né? Dali para cima, já você dá mais um pouquinho, tropica, você já cai no Alasca, né? Então, guardado as proporções, mas dali para cima é mais ou menos isso. Mas era uma cidade que, se não fosse a corrente marítima, ela seria muito mais fria. E ela não é por causa da corrente, essa corrente que passa aí do Pacífico, que passa pelo Havaí e chega com água mais quente e faz com que a temperatura fique muito mais agradável. Uhum. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A gente fez México e Canadá. Acredito que Sim. não dá pra gente fazer Estados Unidos hoje. A gente vai deixar pra quinta-feira que vem, certo? Exatamente, porque a Copa para os Estados Unidos é o grande sonho dos americanos. Tá? O México e o Canadá representam aí as descobertas para muitos turistas, mas os Estados Unidos entraram na Copa como algumas das cidades mais desejadas do planeta. E tem muito, né? Tem muito mais cidades sede. Por isso que a gente vai deixar para a próxima quinta, que a gente vai fazer uma viagem pelas cidades sedes da Copa nos Estados Unidos. E aí a gente vai falar de muitas, viu? Conhecidas e outras não. Olha, tem pergunta de ouvinte aqui para você. O Pois Max não? está perguntando se a cidade do México é segura. Pois é, a cidade do México, o México, como país de terceiro mundo, padece de insegurança como o Brasil, tá? Então tem áreas super inseguras, mas tem áreas super seguras, que a gente não tem problema. Então você tem aí algumas áreas de dentro da cidade, de um modo geral, os passeios, as visitas, e dentro dessa área onde tem a segurança normatizada, ok. O grande problema está aí na região periférica, então, porque a cidade do México é muito grande, nós estamos falando de uma cidade com uma área imensa, então ela é muito espalhada, e é como aí o Rio de Janeiro, São Paulo, sim, não é 100% seguro, mas na região turística, no centro, ou seja, nós não temos problema aí não, de segurança. Pergunta, qual é a América do Norte, gente, são só 3 países imensos. Se alguém quisesse ir de carro, atravessar as 3 cidades de carro, cheguei no México, vou assistir a abertura e vou passear de carro até chegar a assistir uma partida no Canadá. Dá tempo? Não, dá não, Dá, né? nem pensar, nem pensar. Da cidade do México, até você chegar na fronteira, você vai gastar aí uns 2 dias, indo direto. Direto. Então você imagina, você tem cidades aí na costa leste, tem cidades na costa oeste. Então se você for aí em direção ao leste, que é o caminho mais fácil, você vai subir da cidade do México, passa Monterrey, aí sim você vai chegar na fronteira com o Texas, e aí sobe que já e os Estados Unidos também é continental, então não dá. De carro
Nem pensar. Dentro dos Estados Unidos, mais fácil. Em algumas áreas também, porque também fazer costa a costa também não dá. Essa que é a questão, que são países grandes, Canadá e Estados Unidos são bem mais largos do que o México, mas eles são grandes também, digamos assim, na altura, né? Porque você sai do México até os Estados Unidos, dos Estados Unidos até o Canadá, né? Então, quer dizer, geograficamente para o nosso ouvinte poder se situar em onde ele vai ter que estar, onde é que ele vai ter que ir para assistir os jogos, se ele quisesse assistir todos, não vai dar. Não dá. Sem possibilidade alguma. O que existe é o seguinte, por exemplo, o Brasil na primeira fase está numa área bem razoável, interessante. Então, por exemplo, você tem aí Nova York, depois você tem Miami, enfim, aí dá. Você consegue fazer. Fora isso... Nova York, New Jersey, Miami e Filadélfia, não é isso? Exatamente. Então você tem aí um cinturão, por exemplo, Nova York, New Jersey coladinho. Você tem aí Miami, você tá 1 dia e meio de carro, você consegue chegar. Porque a cidade você tem aí um tempo, um jogo entre um e outro, até aí quase uma semana, né? São 5 dias, então você consegue. Mas fora esse miolo, não tem como. Se você for partir para costa oeste, onde tem jogo, Seattle, por exemplo, no Canadá, por exemplo, entre Toronto e Vancouver, você vai gastar aí uns 4 dias de viagem, no mínimo. E isso direto. Como ninguém consegue ir direto, como é que vai fazer? Vai ter que parar, dormir, comer. Não tem como. Aí você pode botar uns 5, 6 dias para poder conseguir chegar lá. Show de bola. E então, quinta-feira que vem, a gente fala tudo dos Estados Unidos, onde o Brasil joga nessa primeira fase, certo? É isso, aí a gente vai entrar para falar um pouquinho do sonho americano, que realmente eles estão encarando essa Copa. Eles encararam com muita propriedade. Os Estados Unidos tem muitos voos, muita infraestrutura que facilita muitos deslocamentos. Isso é uma realidade. Beleza. Tanto por trem quanto por avião, mas a Copa do Mundo lá principalmente não está sendo o que eles esperavam. Isso aí. Obrigada, viu, Edson? Até quinta que vem. Até quinta.